principalmente no quesito armadura de distribuição e ferragem negativa para laje, a armadura negativa para laje, você verá no vídeo de hoje que são coisas diferentes e a tela pop não tem a função de armadura negativa. Você vai entender qual que era a utilidade da armadura negativa e quando nós podemos e temos e somos obrigados a usar a armadura negativa. E para que nós usamos a armadura de distribuição? A armadura de distribuição, de forma simples para você entender, é o seguinte: você tem um trilho da laje, você tem o outro trilho da laje. Entre os dois trilhos apoia-se uma lajota, seja uma lajota em EPS, o famoso isopor conhecido aí na obra, seja uma lajota cerâmica. Essa lajota cerâmica ou essa lajota de isopor apoiada nesses dois trilhos é como se ela formasse uma pequena laje, uma laje pequena que estivesse apoiado ali em duas vigas, porque cada trilho, cada vigota vai virar uma viga e vai receber esta lajota. Essa lajota vai se apoiar e vai ter sobre esta lajota uma capa de concreto. Tem um vídeo legal que eu falei sobre capa de concreto. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para você ver um pouco sobre o que eu falei de capa de concreto e falei um pouco da função desta armadura também. Esta armadura, ela serve para quê? Ela vai ter uma utilidade para duas situações. A primeira delas são as fissuras, para você fazer um controle das fissuras aí na sua laje, e a outra função são as cargas pontuais, ou seja, você tem uma laje e você tem aquelas vigotas. Entre uma vigota e outra, você tem as lajotas. Imagine você, depois de toda a concretagem da sua laje, de todo o uso da sua laje, você vai apoiando os pesos, né, os móveis, os objetos, os equipamentos aí na sua obra, e você não sabe aonde está cada vigota para falar assim: olha, eu vou colocar o peso, eu vou colocar a carga exatamente neste ponto, porque aqui eu tenho uma vigota. Essas cargas são chamadas cargas pontuais. O pé de uma mesa, a carga de uma geladeira, por exemplo, que de repente pode apoiar ali onde está a lajota, e a armadura de distribuição serve para isso, controlar essa carga que recebe ali de forma pontual. Vai pegar a carga dessa geladeira que você colocou e de repente a carga ficou apoiada bem entre as duas vigotas, no espaço onde tem a lajota, e vai distribuir para as vigotas. Esta carga então vai ser distribuída em toda a laje, porque a armadura de distribuição também tem a função de unir aquelas pequenas lajes que se formam uma na outra. E assim você tem uma laje com a distribuição das cargas uniformes. Você sabe que estamos falando de lajes treliças, nós estamos falando de lajes pré-moldadas, de lajes pré-fabricadas que são biapoiadas, que é diferente da laje maciça, que ela não é biapoiada, ela tem os apoios todos laterais, os quatro lados de uma casa, de um cômodo, vão receber as cargas da laje maciça. No caso da laje treliça, são as duas laterais que recebem as pontas das vigas. Então, cada direção de trilho é importante para a distribuição das cargas aí da sua laje. Agora que você entendeu qual a utilidade da armadura de distribuição, qual a função desta armadura de distribuição, deve ter surgido aí para você a seguinte pergunta: a malha pop, ela é o ideal para fazer esta distribuição de cargas? De forma geral, não, porque você precisaria ter aí uma ferragem que fizesse a distribuição de uma vigota para a outra vigota. E quando você tem a malha pop, você tem toda uma ferragem que às vezes passa na mesma direção ali da vigota, da ferragem da vigota. Então você teria aí um desperdício de ferragem, porém a malha pop ela é a melhor justamente pela facilidade que você tem de comprar esta malha pop. Vamos supor que eu não fosse utilizar a malha pop. Qual a ferragem que eu utilizaria? Olha, a NBR 14861 fala que nós temos que utilizar 3 barras de 5 milímetros a cada 1 metro, ou seja, a cada 1 metro de laje nós deveríamos utilizar aí 3 barrinhas de 5 milímetros, 3 espaços
de 5 milímetros a cada 1 metro. Então você já tem uma ideia que daria para você fazer apenas utilizando aí o ferro. É mais trabalhoso, por isso que a maioria das pessoas utilizam a malha pop, e para pequenas obras é possível sim utilizar a malha pop com esta função de armadura de distribuição. Ela não é uma armadura negativa. Está bem, Ed, mas o que é a armadura negativa? A armadura negativa, ela tem uma função em uma laje de vencer aqueles esforços. Eu não quero falar aqui de forma complicada para você, então vamos simplificar. Imagine que você tem uma laje. Quando eu vou falar de uma laje que tem um pedaço de um beiral em balanço, vai ficar mais fácil para você entender o que eu estou falando de armadura negativa. A armadura negativa, ela serve para ajudar assim a vigota naquele espaço de laje que sobra em balanço aí para o seu beiral. Às vezes é um beiral de 50 centímetros, às vezes é um beiral de 70, de 80, de 1 metro, e esse beiral, vamos colocar aí até no máximo 1 metro, né? Mais do que isso você precisaria calcular, mas muito bem calculado, fazer uma estrutura muito resistente para superar estas cargas que estão sobre este balanço. Mas vamos supor até 1 metro que você tem aí de balanço. Você tem a viga e você tem a laje chegando até essa viga, e ela continua avançando 1 metro, até 1 metro, 50, 60, 70 centímetros, 1 metro para fora da sua construção, ficando em balanço. Se você deixar apenas a laje, aquele esforço que vai sofrer na vigota, a vigota não vai suportar. Para isso você precisa acrescentar então uma ferragem negativa. Essa ferragem negativa, ela vai ali na direção entre as duas vigotas, vai sobre a lajota, seja de EPS ou seja uma lajota cerâmica. Essa ferragem no mínimo 8 milímetros, é o que diz a norma também. Essa ferragem, se o seu balanço tem 1 metro, ela tem que passar para o lado de dentro 2 vezes o balanço. Se tem 1 metro, 2 metros para a parte de dentro. Então você começa a entender que a ferragem negativa não é a malha pop. A malha pop não tem essa função. Ela não tem a função de ferragem negativa. A ferragem negativa serve para vencer aqueles esforços que estão fazendo com que aquela capa de concreto que não resiste à tração tenha uma força puxando esta parte da capa de concreto. E essa ferragem negativa tem essa função de segurar estas forças, segurar essas cargas, a ação destas cargas, dessas forças nessa laje, principalmente as lajes em balanço, quando nós falamos de lajes treliçadas. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo sensacional no qual eu falei para que serve a armadura de distribuição em laje pré-moldada. Vem com o Ed falando de cidade.